Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo de número 8, onde está escrito assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o texto que vamos aproveitar nesta oportunidade, falando sobre a revelação do amor de Deus. Nós entendemos, à luz do que a Escritura Sagrada nos afirma, que Deus não somente tem amor, mas que Ele é amor. E o amor de Deus, profundo, eterno, verdadeiro e efetivo, este amor se demonstra, se revela, se mostra, se prova nas ações, nas obras e nos atributos de Deus que lhe são próprios. Tudo isto há demonstrações e que podemos, através destes atributos, entendermos a maneira como Deus se manifesta, por Deus ser o que é. Deus é amor. Diferente do ser humano. O ser humano não é amor, mas ele pode ter amor. Ele pode receber em si expressões e manifestações do amor de Deus. Porém, amor em sua essência, só unicamente Deus. E a Escritura afirma: Deus é amor. E este amor, que ele é na sua essência, se demonstra de várias maneiras. É a condição em que nós temos, dentro da nossa limitação, de conhecer a este Deus soberano, criador, eterno, imutável, poderoso, verdadeiro. Enfim, o que conhecemos de Deus são através de demonstrações ou revelações ou provas que Deus coloca em várias circunstâncias pelas quais nós podemos ver e entender, então, o caráter de Deus, sua natureza, e que em tudo isso está presente, ativo, o amor de Deus. Então, para nós entendermos isto, quando Paulo escreve, Deus prova o seu amor para conosco. A prova do amor de Deus não é somente em palavras. O amor que se resume somente em palavras, ele tem deficiência. O próprio apóstolo João, escrevendo a sua epístola, ele disse: amemo-nos não somente de palavra, mas também por obra e em verdade. Então, o amor de Deus se expressa através das suas obras e da sua verdade, que é a sua essência. Amor, verdade, pureza, tudo isto vai trazer-nos uma revelação de Deus para a compreensão do nosso entendimento dentro das nossas limitações. Quando a palavra de Deus nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira, ali nós encontramos o amor de Deus sendo demonstrado. Agora, nós não podemos pegar o amor de Deus e colocar ele numa caixinha, porque ele vai além da nossa compreensão. Quando a expressão bíblica diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão de tal maneira não tem como a gente quantificá-la. E o apóstolo Paulo disse que nós não conseguimos avaliar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Nós conseguimos entender alguns lampejos, porém, dizer que
conseguimos compreender e conhecê-lo na sua totalidade, 100%, nós não conhecemos. O nosso conhecimento é muito limitado, é muito pequeno em vista da grandeza de Deus, como a sua essência sendo amor. O que nós podemos é receber em nós o amor de Deus, desfrutar dele e ser abençoado pela manifestação do amor de Deus sobre a nossa vida. Por isso é que eu li aqui: Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus provado para nós é independente da nossa condição. Deus não coloca condicionais para demonstrar o seu amor ou para revelar o seu amor para com cada um de nós. Aqui está um texto claro disto. As pessoas só amam aqueles que os amam e só amam desde que as pessoas tenham alguma condições que lhe favoreça que sejam amadas por outras. Este é o amor humano. É um amor limitado, é um amor deficiente. Porém, o amor de Deus não exige condições. Então, por isso que nos afirma: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores, inimigos, irreconciliáveis, rebeldes, ingratos, profanos. Tudo isso era a nossa condição. Não se aproveitava nada da nossa vida. No entanto, o amor de Deus não olhou para a nossa condição para limitar a manifestação ou a revelação do amor de Deus. Ele ama-nos apesar do que somos. Por quê? Nós somos criatura de Deus. Fomos criados como a expressão do amor de Deus. Porém, com o pecado, nós fomos corrompidos, fomos desgarrados, fomos destituídos da glória de Deus, ficamos irreconhecíveis. Parece que em alguns casos a imagem e semelhança de Deus não está estampada, mas isto é somente a maneira como nós fomos ofuscados, corrompidos e contaminados. No entanto, quando o amor de Deus, Deus que é amor, se focaliza na vida do ser humano, este amor, independente das manchas e marcas e contaminações que tivermos, este amor se resplandece na nossa vida de tal maneira e com tal intensidade que tudo aquilo quanto é ruim da nossa vida dá lugar ao amor de Deus. E nós somos conquistados pelo amor de Deus. A Escritura afirma: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, quando reconhecemos a condição em que nós estávamos e que o amor de Deus nos alcançou, a nossa reação é amá-lo intensamente. Por isso é que a própria Escritura nos afirma que o nosso dever é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse que este é o primeiro e grande mandamento. Nada se sobrepõe a ele. Ele está no lugar mais alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque o amor de Deus revelado para nós foi um amor ilimitado. Foi um amor incondicional. Não foi um amor que exigiu limites, melhoras, para que pudesse, então, receber a demonstração do amor de Deus. Mesmo que alguém não responda favoravelmente à demonstração e à prova do amor de Deus, nem por isso Deus deixa de amá-lo. Por quê? Porque a essência de Deus é amor.
A Escritura afirma: Deus é amor. E este amor de Deus, que é de tal maneira que não conseguimos avaliar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, este amor, a palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Então, este amor, ele é entronizado em nós quando focalizados por este amor, e a Escritura afirma que Deus nos atrai com cordas de amor. O amor de Deus torna-se irresistível, porque a manifestação deste amor vai além da compreensão humana. E nós não temos outra reação a não ser esta. Infelizmente, alguns endurecem-se, rejeitam, desprezam, sabem do amor de Deus, mas, no entanto, vivem como se ele não existisse, para prejuízo próprio. No entanto, a maioria se mostra agradecida quando entende e compreende, não na sua totalidade, mas em parte, porque a Escritura afirma que em parte conhecemos e em parte somos conhecidos. O nosso conhecimento e o amor vai ter a sua totalidade na nossa vida quando nós formos transformados e adaptados para viver na presença de Deus. O apóstolo João deixou registrado na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade, caridade é amor, nos tem concedido o Pai, Deus, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Então, esta é a maior prova do amor de Deus. E no seu amor, ele permite que nós sejamos atraídos, transformados, recebidos na família divina e sejamos chamados filhos de Deus. Isto prova o grande e maravilhoso amor de Deus. E no seu amor, ele tem o plano da redenção para nos salvar. A redenção, ela foi planejada com base no amor de Deus para com a humanidade perdida. Jesus veio como prova do amor de Deus. Jesus se deixou possuir por este grande e maravilhoso amor. E a Escritura diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mas aqui, então, o que nós queremos nesta oportunidade relatar dentro da revelação do amor de Deus é que Deus ama em verdade e por obras. As obras, a natureza, tudo o que existe e há, que foi criado por Deus, nada mais é do que expressões do amor que Deus é na essência. Então, tudo quanto Deus fez, ali está estampado o caráter divino, que ele é amor. Quando vemos a criação, quando vemos a natureza, quando vemos os répteis, as aves, os animais, as árvores, tudo, o ser humano, tudo o que vemos, ali está uma estampa do que é o amor de Deus. O amor demonstrado em obras que Deus fez. Por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho de Deus é feito em função do seu amor, de torná-lo cada vez mais claro, mais inteligível e compreensível diante da mente humana. Então aqui nós entendemos que esta prova do amor de Deus em dar o seu Filho Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não há amor maior do que este. É um amor invencível. Mas este amor de Deus, para nossa limitada compreensão, ele se revela de várias maneiras. Então nós vamos reconhecer
o amor de Deus através dos atributos, não todos, é claro, mas através de alguns atributos de Deus, aonde podemos ver bem clara a revelação do seu amor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, mais uma vez, afirmar que quando nos dirigimos a Deus, nós não devemos dizer que Deus somente tem amor, mas que Deus, antes de ter e demonstrar este amor, ele é amor. Porque as pessoas só podem dar e demonstrar aquilo que são. Então, a demonstração do amor de Deus é porque Deus é amor. Sendo ele amor na sua essência, este amor nos atrai, este amor nos convence, este amor nos atrai, nos aproxima de Deus. Bem, então, na revelação deste amor de Deus, para que nós possamos reconhecê-lo, nós olhamos a criação, uma obra magnífica, que mente humana nenhuma teria condições de planejar a obra da criação. Deus não somente planejou, como ele também executou, trouxe à existência as coisas que não existiam, fez com que elas tornassem-se realidade, e ele colocou cada uma nos seus devidos lugares, e não somente ele criou, mas ele sustenta todas as coisas pela finalidade e lugar para qual elas foram criadas e colocadas. Então Deus não é irresponsável. Deus, no seu amor, ele criou, mas não deixou elas por sua conta. Deus preserva, Deus mantém, Deus sustenta, Deus cuida. Isso vemos na criação. Por exemplo, parece-nos ouvir a voz de Deus através do ar que respiramos, através do dia e da noite que Deus criou. No dia temos o nascer do sol, temos o pôr do sol, temos a noite, temos a aurora. Em tudo isso, nós entendemos ali a expressão do amor de Deus. Qual ser humano poderia criar uma obra desta magnitude? Ninguém, ninguém. Somente o próprio Deus. E a voz de Deus se perpassa por toda esta obra da criação. Então, quando vemos a obra de Deus estampada na criação, porque o amor de Deus é em verdade e por obras, sendo a criação uma obra de Deus, o que é que nós identificamos ali? Identificamos o amor de Deus, o amor criador. Então, Deus, como criador, é um criador que ama, que é amor, e que nessa expressão de amor, ele trouxe à existência toda a criação. E que nós hoje nos deliciamos com esta maravilhosa criação de Deus. Se Deus tivesse criado e deixasse a sua própria sorte, talvez as coisas já não existiam mais. Mas Deus criou, sustenta, preserva e cuida. Ele mantém todas as coisas e todas elas permanecem como Deus criou. Então, na criação, nós encontramos o amor criador. Ou seja, o Criador que, através do seu amor, realizou a obra da criação. Mas encontramos também, este é o primeiro ponto, que podemos reconhecer a Deus. E vamos procurar fazê-lo de 7 maneiras. A revelação do amor de Deus. Primeiro, compreendemos e temos provas evidentes, inconfundíveis, do amor de Deus na obra da criação, da qual nós fazemos parte. Nós somos obra da criação.
Deus nos formou no sexto dia, como coroa da criação. Soprou em nossos narizes o fôlego de vida, nos tornamos alma vivente. Somos a expressão do amor de Deus. Segunda maneira de reconhecer este amor é através da sabedoria de Deus. Entendendo que Deus, ele é sábio. Ele nos criou, então, a partir do seu amor, da sua bondade e vontade. Por quê? Ele não foi obrigado a nos criar. Ele nos criou por sua bondade, por sua misericórdia e amor. Ele decidiu revelar o seu amor em nos criar. E nós estamos aqui. Somos a maior testemunha do amor de Deus, porque ele nos criou em função do seu amor e da sua sabedoria. Então encontramos aqui um Deus que é sábio, e na sua sabedoria ele fez todas as coisas. No atributo da sabedoria, nós encontramos um Deus onisciente, que é todo conhecimento. Não há limitação do conhecimento de Deus. Nós não somos oniscientes. O nosso conhecimento é bem pequeno, muito limitado. Mas o de Deus, ele é onisciente, todo consciente, toda a ciência, todo o conhecimento. Deus não somente é onisciente, que tem em si todo o conhecimento, mas ele é também presciente. Presciente é conhecer o futuro antes do começo. E para Deus tudo isso está muito claro. Eu não conheço um palmo além do meu nariz, na linguagem comum. No entanto, Deus, antes de fazer a você, ele já conhecia quando iria permitir o nosso nascimento, a nossa gestação, quando viríamos ao mundo e também quando vamos sair do mundo. O último dia nosso na Terra, Deus já sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. O que é isto? É a presciência de Deus. Sua presciência. Então já vimos aqui dois atributos. O atributo de Deus como Criador, o atributo de Deus como sábio, sabedoria, onisciente. Mas ele tem também, na demonstração da sua obra, ele manifestou o seu poder, tanto o poder criativo como o poder sábio. E neste poder que ele manifestou-se, ele é chamado o Deus poderoso. E na linguagem, podemos dizer que ele é onipotente, ou seja, todo-poderoso. O Deus todo-poderoso, o El Shaddai, o Adonai, o Senhor. Este Deus, que é todo-poderoso, também ele, por meio de todas as coisas que foram criadas, tanto as no céu quanto as que estão na terra, em todas elas nós podemos ver como as coisas foram criadas e colocadas cada um no seu lugar. Existem as coisas terrestres, existem as coisas celestes, existem as coisas humanas, vegetais, animais e de toda a natureza. E elas não se confundem e não se misturam. Cada uma se desenvolve de acordo com o princípio que Deus estabeleceu, de acordo com a sua própria espécie. Então, nisso nós vemos a manifestação do poder de Deus pelo seu amor. Então, é um amor poderoso, o amor de Deus. Ele, então, é onipotente. Esta é a terceira maneira. A quarta maneira, nós encontramos Deus
que não somente é amor, mas ele é também santo. Ou seja, a santidade plena e absoluta, só Deus a tem. Nós buscamos a santificação dentro do que nos é oferecido, na nossa limitação, portanto, ela é relativa. Mas a santidade de Deus é absoluta. Não há nele nenhuma imperfeição, não há nele nenhuma pecaminosidade. Deus é 100% santo. E no seu estado de santidade, o amor que Deus demonstra, prova e revela é um amor santo. É um amor santo. Então significa dizer que não é um amor humano. Porque o amor humano, ele se faz de várias maneiras. Existem 4 palavras, parece-me, para identificar amor com relação às pessoas. Existe o amor filial, o amor de filhos. Existe o amor eros, é o amor sensual, que se domina pela aparência. Existe o amor storge. E existe o amor ágape, que é o amor divino. Destes, o único amor ilimitado na sua essência é o amor ágape, é o amor divino. Todos os demais são colocados dentro de condições, mas o de Deus não. Ele não tem limites. É de tal maneira que Deus nos amou. Então, este amor de Deus revelado na sua santidade, no seu estado, na sua essência de ser santo. Por isso é que falamos o santo amor de Deus, porque o amor é santo. Além de ser a essência, um amor puro, é um amor santo. Não encontramos nenhuma imperfeição no amor de Deus. Esta é a 4ª maneira de reconhecê-lo. Mas a 5ª maneira de reconhecer o amor de Deus é através da prática da sua justiça. Justiça. A Bíblia diz que Deus, ele é justo. E na sua justiça, ele demonstra o seu amor. Então, como pode habitar amor e justiça? Sim, no ser humano é difícil. Por vezes, ele quer agir com justiça e despreza o amor. Por outras vezes, ele quer demonstrar o amor e despreza a justiça. Mas o amor de Deus, ele é justo. Então, há no amor de Deus tanto a ação do amor quanto da justiça. E eles não se conflitam entre si. E muitas das vezes as pessoas pensam, não, Deus é justo, Deus vai cobrar, Deus vai fazer isto, Deus vai fazer aquilo, não é possível. Já outros dizem, não, Deus, se Deus fizer justiça, ele não é amor. Como pode Deus dizer que ama se ele vai fazer justiça e se na justiça de Deus ninguém escapa? Pois é, mas o amor de Deus é justo. E a justiça de Deus é amorosa. Então há uma interligação. Nós não conseguimos compreender com a nossa mente humana, mas é a realidade. O amor de Deus é justo e a justiça de Deus é amorosa. Portanto, o que podemos compreender disso, que não há explicação na mente humana, nós podemos aceitá-la no nosso espírito, como sendo algo de Deus. Deus sabe como fazer todas as coisas. Então, esta justiça de Deus, ela está fundamentada também no seu amor. A 6ª maneira de reconhecer o amor de Deus está em que este amor, ele é imutável. Assim como Deus é imutável, Deus não muda, o amor de Deus não muda. Não, eu vou amar você menos do que eu já te amei. Não,
Eu vou amar você mais do que eu já te amei. Não. O amor de Deus não é assim. Ele não tem esse termômetro, amar mais e amar menos. Por isso é que a palavra de Deus, Deus ama. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco. Deus é amor. Então o amor de Deus não tem aquela barra de medição. Ele vai amar mais, ele vai amar menos. O ser humano, sim. Ele, no seu estado limitado, ele às vezes ama mais, outras vezes ama menos. E algumas vezes ele troca o amor por outra expressão ruim, que é ódio, rancor e violência. Deus não. O amor de Deus para conosco, ele é inalterável, imutável. Ele continua nos amando com a mesma intensidade. Quer nós respondamos favoravelmente ou não, o amor de Deus não se modifica de acordo com a nossa reação. Ele permanece o mesmo. Então, este amor de Deus, ele é imutável. E no amor de Deus, a sétima e última forma de reconhecê-lo é que este amor não é ausente. O amor de Deus está sempre presente entre nós. Por isso que a expressão Deus é amor, e se Deus está presente em tudo e em todos, o amor de Deus também ali está. O amor presente. A palavra de Deus mostra que Deus é onipresente. Não há lugar onde Deus não esteja, onde a pessoa consiga estar em que Deus não a veja. Deus é onipresente. Quer dizer, a presença de Deus ocupa todos os espaços. E o amor de Deus também, como a sua presença, ele ocupa todos os espaços. Então o amor de Deus é um amor presente. Esta prova do amor de Deus, nós precisamos compreendê-la e aceitar e glorificar a Deus. Então nós observamos dentro desta meditação, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e que nós não conseguimos quantificar o amor de Deus pela altura, comprimento, pela largura, comprimento, altura e profundidade. Mas uma coisa sabemos, Deus é amor. E o amor de Deus se manifesta através de obras e em verdade. Então, mediante o que Deus criou, sustenta, mantém e cuida todas as coisas, ali está a expressão do seu amor. A morte de Jesus na cruz do Calvário, uma morte horrenda e cruel, foi a demonstração do grande e maravilhoso amor de Deus que ele tem por mim, que ele tem por você, que ele tem por cada um de nós. E este amor nos atraiu, porque o amor de Deus para nós foi incondicional. Ele não esperou uma melhora da nossa parte para demonstrar amor. Ele nos demonstrou quando nós estávamos no pior estado diante da presença dele. Ali, o amor de Deus nos alcançou, nos abraçou e nos trouxe para perto. Então, conseguimos ver a revelação do amor de Deus de muitas maneiras e reconhecê-lo através de 7 atributos que são próprios de Deus. Primeiro, o Deus Criador. E no amor ele realizou a criação. No atributo onisciente, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Deus, na sua sabedoria, dispôs cada coisa no seu devido lugar com as suas funcionalidades. Terceiro, o Deus que é
onipotente, todo o poder. No amor de Deus, é um amor poderoso, invencível. Quarto, sendo Deus santo, no seu estado de santidade, ele demonstrou o seu amor. O amor de Deus para conosco é santo, não tem impureza, não tem contaminação. Quinto, Deus é justo, portanto o amor de Deus também é justo. Assim como a justiça de Deus é amorosa, o amor de Deus também é justo. Sexto, Deus, ele é imutável, ele não muda. O amor de Deus, na sua essência, também é imutável. O amor de Deus não muda, ele não sofre variação, ele permanece o mesmo. Deus nos ama na intensidade. E sétimo e último, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. E a manifestação do amor de Deus é que este amor, ele é presente. Ele não é passado, ele não é futuro. É um amor presente. Ele está em nós. O apóstolo Paulo disse: o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. E hoje podemos com alegria dizer: vede com grande caridade, nos tem concedido, Pai, grande amor. Nos tem concedido, Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Veja a funcionalidade do amor de Deus. Então, a revelação do amor de Deus dentro da nossa limitada compreensão, é possível reconhecê-lo na criação, na sabedoria, no poder de Deus, na santidade de Deus, na justiça, na imutabilidade e na sua presença constante em nossa vida. Que isto fique bem claro para que nós possamos responder com o amor de um coração sincero e íntegro diante da presença de Deus. Como diz a Escritura, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Todas as expressões na natureza e nos atributos de Deus vão sempre revelar e evidenciar de maneira clara este amor sublime, maravilhoso e divino. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.